Alô, torcida do Coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo. E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos os Santos Americanos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Santos Americanos número 5 e hoje nós vamos falar a respeito do DNA formador do América. Será que a base do América continua revelando jogadores como antigamente? Será que o sucesso da base se mede com títulos ou com o número de jogadores revelados? Para discutir esse tema, está aqui comigo, como sempre, Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? É nóis, mano. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta, episódio 5 do Santos Americanos. Antes de a gente adentrar, vamos dizer assim, sobre o tema, queria agradecer mais uma vez a participação dos nossos ouvintes, tanto das plataformas de podcast, os agregadores, né? E no canal do YouTube. Estou sentindo falta da galera comentar no YouTube e principalmente sugerir temas, porque esse programa, a ideia é sair um pouco do lugar comum e discutir, debater temas que fazem parte do América, mas que normalmente não é falado por outros produtores de conteúdo. Inclusive esse do DNA Formador foi uma sugestão do nosso ouvinte Sérgio Souza, grande figura, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em Independência, um desses jogos, e mandar um abraço para ele, para o Dedé. Então vamos falar sobre o dito DNA Formador do América, que tanto se fala, tanto se promove, e eu tenho uma opinião de que isso é um marketing para SAF, mas enfim, gente, eu não vou me aprofundar, senão a discussão é um pouco mais profunda que posso imaginar. O César tem alguns números, alguns nomes, e essa reflexão eu tenho percebido até em vou dizer grandes, mas em vários debates de torcedores ao redor ali de Independência, alguns produtores de conteúdo também, e muito se fala se o América tem conseguido não só revelar jogadores, mas ganhar dinheiro com essa turma, né? E títulos também. Mas vamos lá, César. Não me alongo. Toda vez eu falo isso, eu fico empolgado, começo a falar e tá aqui na tela. Eu pessoalmente acho que o DNA formador ele é bom para formar, lógico, o jogador e dar dinheiro para o clube, dar retorno, o investimento, né? Você imagina que todo ano o América faz um monte de peneiras, né, para as categorias de base, e esses meninos vão sendo peneirados até chegar no sub-20, por exemplo, e daí eu pulo para o profissional. Eu, pessoalmente, acho que o América deveria revelar pelo menos um jogador por ano, deveria estar no time profissional, no time titular. Principalmente agora que o América está há 2 anos na Série A e com grande chance de permanecer mais um ano, hoje o América tem uma presença nacional e internacional, né? Disputou Libertadores, inclusive, então tem uma vitrine, né? Antigamente o América precisava vender para um time nacional, tipo Corinthians, Flamengo, Fluminense, quais outros, para depois esse time vender para fora e o América pegar uma rebarba. Mas agora o América pode fazer isso diretamente. Só que o que a gente percebe, olhando os números aqui, é que primeiro que a gente não tem nomes de jogadores recentemente que se despontaram, ou pelo menos não tiveram a chance de jogar no time principal. E também em termos de títulos, tirando aí o Campeonato Mineiro de 2021, o América não tem títulos para apresentar, para justificar que é um time campeão de categorias de base, assim, com uma frequência muito grande. E aí, antes de passar para o Marcão aí para dar a opinião dele, eu fiz uma relação aqui, ó. Na Copa São Paulo, que é o principal campeonato da categoria, o América foi campeão apenas em 1996. Depois ele foi semifinalista em 2011, 16 e 22, essa nova geração. E anteriormente tinha sido semifinalista em 1975 e ficou em terceiro lugar em 1999. Aí se você pegar os times campeões da Taça São Paulo, da Copa São Paulo, nós temos o Corinthians, foi 10 vezes campeão. Fluminense Internacional, 5 vezes campeão. São Paulo e Flamengo, 4 vezes campeão. E se você for pegar a escalação desses times ao longo do tempo, você vai ver que esses times realmente utilizaram jogadores da base deles e ganharam dinheiro com eles. Fluminense, a gente nem precisa dizer, Fluminense vende pelo menos uns 2 jogadores por ano. E eles gostam. Meninos de Xerém, né? Eles falam. Exatamente, Fala os moleques da Vila também, do Santos, né? Pois é, o Santos, eu não falei, mas o Santos foi campeão 3 vezes da Copa São Paulo. Então, assim, pelo título que a gente ostenta de DNA formador, eu acho que o resultado é muito pequeno. E vou deixar o Marcão falar, mas depois eu vou citar alguns jogadores que teoricamente justificam esse DNA formador, mas eu falo de uma geração também que passou pelo América e a gente não tem conhecimento dela, o que aconteceu com ela. Tem aquela questão assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tem alguns torcedores que preferem, acho que é mais importante
revelar jogadores da base e outros já dão mais valor à questão de títulos, né? E eu acredito que tem que ser os dois. O jogador tem que ser revelado, mas já tem aqui a visão de ser vencedor na carreira dele, né? Para quando tiver uma decisão no profissional, ele já está acostumado, ou pelo menos ele sentir a pressão. Óbvio que são categorias diferentes, a idade é diferente, mas ele está acostumado a decisões, né? Então, esse é um ponto. Nós como torcedores do América, a gente tem um carinho por jogadores que são formados pela base. Óbvio, porque tem uma identidade com o clube. O Zé Ricardo é um caso clássico, você vai até falar aí quanto que ele foi revelado, qual time que ele jogou e tudo mais. Mas muitas vezes também a gente deixa de falar dos defeitos dele ou das deficiências dele pelo fato dele ser jogador da base, né? E ele é torcedor do América, né? Até o Sofá Americano e o nosso amigo Adolfo Parente, ele fez uma pesquisa de quais os jogadores poderiam ser considerados titulares pela torcida do América, ele fez uma votação, e o Zé Ricardo ganhou como primeiro volante. Mas será que ele é o cara para ser o primeiro volante? Assim, os jogos que ele entrou, ele se mostrou eficiente e capaz de ser o primeiro volante do América, ou pelo fato de ter sido revelado no clube, a gente releva algumas deficiências dele. Então, assim, eu estou entrando no caso do Zé Ricardo, que talvez tenha sido o último jogador revelado pelo América que tenha gerado um interesse, na época, principalmente na semifinal da Copa do Brasil, interesse do Palmeiras, né? Principalmente o do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras fez uma proposta pelo Zé Ricardo. E depois, de lá para cá, o futebol dele deu uma caída, até porque não teve muita oportunidade com o Mancini, com o Lisca ele teve, né? Obviamente, mas com o Mancini não teve, e o futebol dele foi caindo, foi perdendo espaço. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e aí eu vou falar do Marcos, né? Do Marcão do Castelo. Eu me prendo muito à figura do Richarlison e do Danilo, que são jogadores com o América. O Richarlison nem foi tão revelado no América, ele já chegou mais velho, mas porque eles foram para fora, passaram por times do Brasil primeiro, né? Depois foram vendidos para fora, o América ganha dinheiro até hoje com alguns deles, e depois são jogadores de seleção brasileira, e muito se fala assim, qual time que revelou jogadores que tem 2 da seleção brasileira atual? Mas e aí? Parou no tempo? Né? O Carlos Alberto chegou a jogar na seleção sub-20, eu acho que há 2 anos atrás, o Mateuzinho, figura folclórica, que virou amigo do Neymar, ficou mais conhecido como amigo do Neymar que pelo próprio futebol. Então, assim, sendo bem realista e crítico, e aqui também, eu não quero que ninguém concorde comigo, não, o importante é a gente debater, eu acho muito pouco que se revela e que é aproveitado, e aí pode falar de planejamento, é o marketing do DNA formador. Você falou muito bem, que a meta de um jogador por ano sendo titular no time seria maravilhoso, que a gente não vê. A gente viu no início do Campeonato Mineiro que foi aquele planejamento maluco e que todo mundo falava assim, por que não entra com um time todo sub-20 ou revelado e tal? Quando os resultados não começaram a aparecer, porque estava mesclando com o jogador velho, nós como torcedores começamos a cobrar resultado. Então, assim, até que ponto também nós como torcedores não cobramos demais dessa turma que está entrando e não temos paciência, né? Enfim, é uma linha de raciocínio, é a mesma coisa do Jori quando levava gol e quando o outro goleiro leva, assim, se fosse o Jori, a torcida do América ia estar metendo o cacete. Não, e até fala aí. Eu te interromper pelo seguinte, você estava comentando sobre o carinho que a torcida do América tem com o Zé Ricardo. Isso. O Zé Ricardo, ele é da mesma turma, da mesma época do Jô e do Mateuzinho. Inclusive, do time que foi semifinalista em 2016, a gente tem uma geração de 2022 que a gente espera aí que dê muito resultado, mas a gente não pode cobrar esses jogadores nesse ano, né, muito nova ainda. Mas a gente pegar 2016, o América foi semifinalista em 2022 e 2016, né? Então vamos pegar a geração anterior, melhor classificada na Copa São Paulo. O time do América tinha o Jori, Igor, Guilherme, Tiger, Diego, Euler, Zé Ricardo, Renan Melo, Mateuzinho, Clédson e Vitinho. Desses 11 que eu falei aqui, apenas o Jori, o Zé Ricardo e o Mateuzinho é que estão na América até hoje. O Zé Ricardo tem esse fã-clube americano aí, os torcedores, e boa parte da torcida gosta muito do Zé Ricardo, por essa identificação que ele tem no clube, mas atualmente o que mais joga é o Mateuzinho. E o Mateuzinho existe inclusive, ele em 2016, o América fez 12 gols. Ele foi o artilheiro do time com 4 gols e deu 5 assistências. O principal jogador da América, foi o destaque e tudo mais. Era considerado um jogador promissor. E o Mateuzinho não tem essa simpatia, vamos dizer assim, da torcida, igual a torcida tem do Zé Ricardo. Do Jori nem se fala, porque o Jori, como você falou, ele ficou com uma fama de frangueiro e hoje
Na verdade, ano passado, né? No início desse ano, quando o Cavicchioli teve problema do coração, a primeira coisa que pensou foi arrumar um outro goleiro, né? Ninguém pensou no Jori como substituto do Cavicchioli, ninguém pensou o Ayrton, mas como a gente está falando só das categorias de base, ninguém pensou em Jori para disputar uma Libertadores, para disputar talvez até um campeonato mineiro. E detalhe, já te interrompendo, e as poucas partidas que ele fez, ele jogou muito bem antes de se lesionar. O Jori, né? O Jori, as partidas que ele participou, ele jogou muito bem no Campeonato Mineiro. Depois, aí, desculpe a memória, ele se lesionou. Eu não sei se o Jailson veio antes da lesão ou depois da lesão, mas como a gente tinha tido experiências bem traumáticas com o Ayrton, e aí houve a necessidade de trazer um outro goleiro. Mas o Jori, antes da lesão, ele tinha entrado muito bem nas partidas, jogou muito bem. Mas segue aí. Eu acho que falta ao Jori é minutagem, né? O cara joga pouco, numa função que é de extrema confiança, precisa de muitas horas de jogo, ele não joga, né? É eterno reserva, e a gente conhece um monte de goleiro assim, e ele foi emprestado uma vez para o Coimbra, disputou o Campeonato Mineiro, se não me engano, do ano passado, mas ele precisa jogar mais, né? É pouco, né? Um goleiro é muito pouco. Ele disputar um campeonato de 11 rodadas, ele precisava, em um ano, disputar 11 jogos, muito pouco. E aí, reforçando isso que eu estou falando, eu fiz uma listinha aqui das revelações do América. O América sempre gosta de dizer aí que são as revelações americanas. E normalmente isso se baseia daqueles jogadores que foram até a seleção brasileira, chegaram até a seleção brasileira. Então começa com o Tostão, né, década de 60, o Éder Aleixo, que é final da década de 70, Gilberto Silva, Euler, Fred, Palinha, Danilo, Richardson, que eu me lembro são esses aí que conseguiram chegar até a seleção brasileira. Então é uma turma, boa parte dessa turma aqui, tem gente que já parou de jogar bola faz tempo, né? Mas aqui, pararam foi o Richardson e o Danilo, os outros todos já pararam. Tudo bem, assim, aí você está indo pro extremo de jogadores que foram revelados e chegaram na seleção brasileira, né? Porque essa é a discussão, assim, o que a gente pode falar? Aí, teve gente que fala, aumenta a meta, depois você dobra a meta, né? Então, assim, se a meta é seleção brasileira, eu acredito que o número vai ser pequeno. Eu já penso que, e aí sem querer discordar e já discordando, a gente tem que pensar em jogadores que foram revelados e que se destacaram. Assim, você citou alguns times, tem jogador aí que nunca mais a gente ouviu falar. Esse time aí que foi semifinalista 2022, você deve ter o nome dos jogadores, e vamos ver quem que já jogou no profissional tem perspectiva. Deixando bem claro, pessoal, nem eu nem o César somos especialistas e assistimos jogos do time júnior do América, que acompanha, não. A gente está indo em cima dos fatos e de produção e de aproveitamento dos jogadores. O que o América já revelou, que joga no time titular, ou já jogou, que teve destaque, se porventura jogou na seleção brasileira, que eu acho que é o ápice, ou já gerou grana para os cofres do clube, e nos últimos tempos a gente não vê, né? O César vai entrar no detalhe, mas as últimas transações, o que o América efetivamente ganhou de dinheiro com venda de jogador? Eu não tô falando de dinheiro, gente, não é 10 mil reais, 20 mil, empréstimo, vendeu, sei lá, decidiu comprar. Como é que chamava aquele primeiro volante da América que batia um pênalti? Você lembra, César? Estava até pouco tempo na América. Eu tô com o Vitão, que é o centroavante, que não é o Vitão. Mas é um primeiro volante que estava jogando, todo mundo queria ter ele de volta. Ele batia o pênalti meio estilo Maidana. Não vão lembrar do nome do caboclo. Você vê como é que o DNA é formador, né? Mas do time de 22... Se não me engano, ele foi o Mirassol. Aí o Christian, que na época foi revelado junto com o Zé Ricardo, o Christian teve uma lesão braba, foi pro Figueirense, machucou de novo. Aí eu tava vendo na postagem essa semana, a jornalista elogiando, eu acho que ele tá no Amazonas. Nossa. Sabe? Então, você pega o time titular do América hoje, o time titular, quem que foi revelado no América? Não tem ninguém que foi revelado no América. O Mateuzinho eventualmente entra e o Ricardo nem entra mais. O Carlos Alberto não vai entrar, mas enfim, é porque a gente vai conversando, vai lembrando dos nomes e fazendo paralelo com a realidade hoje. Você estava falando de seleção brasileira, lembrou do Tostão? Não, eu estou falando da seleção brasileira, é lógico que isso... É o ápice, né? O ápice é um grupo muito restrito e tal. Mas como eu estava falando, se você pegar o time de eu falei o 2016, eu vou pegar o time de 2014 do Sub-20, que o América foi campeão da Taça BH, né, em cima do time de Vespasiano e tal, por lá na Independência.
Do time do América de 2014, que foi o time campeão, subiram, que eu me lembro, Messias e o Roger, e o Rubão. Melhor, tem até mais gente. Vou citar o time aqui, ó. Hugo, Marcelinho, Messias, Roger e Williams. E esses Messias e Roger subiram, o Roger foi um terror, né? Adam, Renato Bruno, Xavier e Patrick. Xavier jogou muito tempo como lateral esquerdo improvisado. Christian e Rubão. Então, assim, revelar metade desse time aqui, Patrick foi até depois jogou até em Portugal. Revelar, o América revela dezenas. Mas onde é que estão esses caras? Tirando o Messias aqui, tá no Ceará e tinha assim, uma expectativa muito grande em cima do futebol dele, que o América ia ganhar dinheiro. O América vendeu o passe dele super barato no ano passado, se não me engano, foi ano passado, o ano retrasado. O Messias também não estourou. O América emprestou ele para Portugal, ele também não estourou, nem jogava no Rio Ave. É o mesmo caminho que o América está fazendo agora com o zagueiro Gustavão, né? Que também foi emprestado para um time de Portugal. É uma tentativa, né? Mas eu não consigo ver nenhum outro time nacional. Qual outro jogador que começou na América fazendo sucesso no time do futebol brasileiro? Né? Então você monta um time de, sei lá quantos garotos deve ter no sub-20, uns 20, 30 jogadores. Você não consegue ver lá um jogador para o seu time, não consegue vender um jogador, você não consegue ver nenhum deles jogando, pelo menos no futebol brasileiro. A única exceção que eu vou fazer aqui é o caso do Vitor Roque, que aí era o assunto que eu ia entrar mais adiante, que se Vitor Roque tivesse ficado no América, será que ele estava jogando? Ele está disputando jogadores, né, 17 anos, no América eu falo assim, não coloca o rapaz para jogar não, porque nós vamos queimar o jogador. Será que o Vitor Roque seria titular hoje no América? Ou pelo menos jogaria o mesmo tanto que ele jogou nos Azuis e está jogando no Atlético Paranaense? E outra coisa. DNA formado, mas eu não revelo. E detalhe, já fazendo também um outro paralelo atual, é a questão do Arthur, que ao meu ver foi até convocado para a seleção brasileira, e o América teve por perdê-lo para o Flamengo, porque ele ficou um tempo no Flamengo, lá no, como é que chama o negócio do Urubu lá? Ninho do Urubu. Ele ficou, acho que 2 ou 3 anos atrás, ele estava no Ninho do Urubu, correndo o risco da gente perder ele, assim como teve um centroavante, um gigante, seleção brasileira, não sei se é Matheus, que está lá no Flamengo, acredito eu. Mas fazendo um paralelo com o Arthur, é aquilo que você está falando do Vitor Roque. O Arthur, quando foi escalado, ele foi escalado de tudo que é posição. O risco de queimar um jogador, e aí a gente está falando do histórico do Jori, do Christian, de outros jogadores, porque o cara não é escalado nem na posição dele. E ele é lateral direito, apesar de ser ambidestro, né? E desse grupo atual de jogadores da América, eu vejo ele como um jogador que tinha que ser até titular da lateral direita. Aí ele é muito franzino e tudo, mas ele é bom de bola. Então, quando ele é escalado de forma equivocada, e aí estou questionando o Mancini, às vezes naquele momento o nosso elenco era tão fraco, limitado, vou falar fraco, desculpa, limitado, ele tinha que ser improvisado como segundo volante, um pouco mais à frente, porque a gente não tinha peça suficiente, né, pra colocar. Aliás, eu vejo o Arthur como a última grande revelação aí desse DNA, mas é muito pouco, é o que você tá falando do Vitor Roque. Será que ele ia jogar? Será que o nível de paciência nosso ia ser o mesmo que a gente tem com o Zé Ricardo? Não, sim, é só você pega a referência do Mateuzinho, mas como estava falando aqui, né? O Mateuzinho foi o grande sucesso em 2016 e já há algum tempo a torcida da América tem uma antipatia com ele. O cara do TikTok, né? E outras coisas aí. É lógico que ele também não tem ajudado, não é só culpa da torcida, né? Só a torcida que pega no pé. Mas a torcida também não tem a mesma paciência. O Zé Ricardo, para mim, já errou muito mais, numa posição muito mais perigosa, mais arriscada, né? Que os erros se aparentam mais, né? Porque ele joga na frente da zaga, né? E a torcida, mesmo assim, adora o Zé Ricardo. Não que eu não goste dele, gosto dele também. Acho ele apavorado. Mas a paciência da torcida é diferente dependendo do nome do jogador, né? E aí, detalhe, nós não vamos ganhar dinheiro com ele, que ele vai encerrar o contrato dele no final do ano, volta ao assunto nosso de revelar e de alguma forma a gente ganhar algum dinheiro com o jogador. Nós não vamos ganhar nada com o Zé Ricardo. Ter o retorno financeiro, porque eu não sei quanto que é, mas já pensou você manter não sei quantos meninos no sub-20, no sub-17, no sub-15, com comissão técnica, com preparação, com nutricionista e comida e transporte, não sei. Isso deve ficar uma fortuna para o clube. Por isso o time precisa vender, negociar, revelar pelo menos jogador por ano, que é para ter retorno, porque é um mercado que não se sustenta. Você gasta dinheiro, solta no mercado esses meninos todos depois que não conseguem ser aproveitados, né?
ano. Qual o ganho que o time teve? Não ganhou título, porque a gente, como eu falei aqui, foram poucos títulos, não ganhou dinheiro, não revelou no sentido de ter um destaque maior nenhum jogador, e pronto, o ano que vem mais outra turminha, mais não sei quantos 30 e tantos jogadores para subir de uma categoria para outra. E eu fico pensando assim, quando eu disse no início da conversa sobre se isso não é um marketing para um possível investidor, né, de falar... o América tem a característica de revelar novos jogadores para o mercado, mas será que o investidor vai olhar e falar, então tá, vem cá, deixa eu ver aqui, quais são os últimos jogadores que vocês revelaram para a gente entrar como investidor no clube? Porque essa é a grande plataforma, você tem duas plataformas, né, para SAF, ser DNA formador e ter dívida pequena, né? A gente não tem dívida, nossa dívida acho que é 90 milhões, se for comparar com os outros aqui de BH, isso aí é micharia, e é micharia mesmo, em termos de futebol. Mas o investidor falou assim, então tá, vamos ver quem que vocês revelaram. Tem o Richarlison, tá na seleção brasileira, tem o Danilo, e pode falar do Vitor Roque, que você citou anteriormente. Se essa é a plataforma, se essa é a mensagem principal para vender para o investidor, ao meu ver, acho pouco. E aí seria legal até você pincelar quem são os jogadores hoje do elenco do América, que são da base, deixar bem claro para a torcida, galera, o momento do América, a gente sabe como é que é a torcida. Pô, os caras estão querendo criar crise, o momento da América é excepcional. Galera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá debatendo sobre jogadores, o discurso do DNA formador. Não estou criando celeuma nenhuma, não. A gente quer, dentro da produção de conteúdo, conversar sobre o América. Já falamos de média de público, falamos das contratações, né? Falamos se era favorito, mas enfim. Você lembra? Não, você não lembra também que você lembra? Não, eu ia falar outra coisa com você. Eu ia falar o seguinte, não é uma crítica, não é, igual você está falando aí, que a gente vai criar uma crise. Primeiro que a gente não tem esse alcance todo. Você tá doido. Já pensou? Marcão do Castelo e Decas Web geraram uma crise hoje. A gente não tem nem briga nem no condomínio do nosso prédio por causa da gente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, no passado, o América usou muito jogador de base porque não tinha dinheiro para contratar. Então, montava um time com jogadores de base, talvez realmente não estivessem preparados para jogar no profissional, e isso era uma bola de neve. Se eles não ganhavam título na base, ia ganhar título no time profissional? Possivelmente não, né? Embora, nos anos 80 e tal, a América tenha formado times sensacionais, com Alessandro, com Wagner, com Ludo. Aí se eu pegar uns caras lá para Travani e tudo mais. Mas como agora... Evanilson, tem o Evanilson na década de 90. Brasileiro também, né? Foi, jogou na seleção também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque como o time agora está bem, seria a hora, igual faz o Santos, igual faz o Corinthians, faz o Flamengo, pegar um desses meninos e colocar no time titular, colocar mais vezes para jogar. O América tem hoje 34 atletas no chamado grupo profissional. Desses 34, 9 são da base. Rodriguinho, Gustavinho, Arthur, Flávio, Zé Ricardo, Mateuzinho, Jori, Robson e Carlos Alberto. Será que não dava para pensar um desses aqui, um desses 9? Não estou falando nem do Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo, né, deve sair já no final do ano. Além do Mateuzinho, não daria para colocar uma frequência maior, um deles, para um time acertadinho, um time que está ganhando, um time que está destacando, um time que está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro? Será que a gente não podia começar a utilizar esses caras para mostrar para o mercado quem eles são? Né? Se o Campeonato Brasileiro tem uns horários malucos aí que é para vender, inclusive, para o exterior, será que não é a hora de expor mais um ou outro desses jogadores, ao invés de entrar sempre com os mesmos caras, para um jogo que o América está ganhando, com uma certa vantagem e tal, ou mesmo não tem uma vantagem grande? Será que nenhum deles pode ser aproveitado nesse time do América? Na hora que for entrar um volante, entra com Lucas Cal, Éder, Luan Patrick, estamos dando força, por exemplo, o Luan Patrick, que é do Atlético Paranaense, não coloca o Zé Ricardo, a gente já falou que deve sair, né? Mas não deveria ser o Zé Ricardo, né? Que é um jogador formado no time, que era uma chance de vendê-lo aí, como teve essa oportunidade citada aí, talvez para ir para o Palmeiras. Quer dizer, não estamos perdendo as oportunidades de mostrar o que a gente tem para o mercado internacional e nacional? Mas aí vou voltar às minhas primeiras falas. Nessas horas tem um peso a nossa torcida em termos de
de exigir uma resposta mais rápida de performance e resultado dos nossos atletas, são formados na nossa base, sabe? Então, o nosso nível de paciência é muito menor com essa turma do que alguns jogadores que vêm aqui e não apresentam nada ou demoram muito e muito mais tempo para apresentar. E aí eu não sei se é uma orientação dentro do clube, se essa transição tem que ser um pouco mais cuidadosa para preservar um jogador, não sei. Mas nós temos essa característica de querer o resultado mais rápido e temos menos paciência. Então, quando uma falha, por exemplo, se essa falha do Cavicchioli no último jogo tivesse sido com o Jori, o cara estava sendo execrado, assim, pelo resto da vida dele, sabe? Essas mancadas do Lucas Cal tivessem sido feitas pelo Zé Ricardo, idem, né? Então, assim, tem a questão da torcida de ter esse perfil. Não sei como, não tô dentro do América, não sei como é feita essa transição. A questão de planejamento, não sei, ao meu ver, não houve de forma adequada no início do ano do Mineiro, que a gente poderia estar revelando ou apresentando esses jogadores de uma forma mais palatável, vamos dizer assim. Mas é o que você falou, os outros times, Santos, que também já viveu e vive ainda uma crise financeira violenta, eles vão produzindo em larga escala jogadores, sempre tá vendendo para fora do país. Sempre tem um menino do Santos fora do país, sempre tem um menino do Santos jogando no Santos Fluminense é impressionante. O Corinthians, vem um tal de Mosquito, que nem parece os jogadores, e você vê que são times que estão quebrados, né, financeiramente falando, e sempre estão revelando e amenizando a máquina. Não são, o próprio São Paulo, você vê, tanto que tá ganhando dinheiro com o jogador revelado, vai gerando fruto. Então, assim, a conversa aqui é o seguinte: será que o marketing é só marketing, né? O slogan DNA formador é uma realidade, mas a torcida não tem paciência, ou o processo é lento? Isso que a gente quer ouvir de vocês, nos comentários no YouTube, nas mídias. A gente precisa dessa interação com vocês, senão parece que é só a opinião minha do César, e o diagnóstico pode ser outro totalmente diferente. A gente queria ouvir a torcida, né, César? Exatamente. E a outra coisa que pode ser que seja também é a necessidade de resultado, né? Como os técnicos, né, sempre precisam conquistar alguma coisa, é uma classificação para a fase seguinte, é ficar entre os 16 que não caem, é ficar entre os 8 da Libertadores, entre os tantos e tantos da Copa do Brasil e tal. Pode ser um certo receio, mas o que é estranho é que em outras equipes esse receio, essa preocupação de não queimar e tal, não acontece igual acontece na América. E justamente o América, que tem esse selo de DNA formador, deveria ser o que mais utilizava isso. Não pode ser DNA formador só quando ele sai do time e faz sucesso no outro time. Ele tem que fazer sucesso já na América, tem que ser destaque no América. E essa oportunidade, como eu falei no início, de estar jogando a primeira divisão do futebol brasileiro, ter disputado uma Libertadores, tem chance de disputar um outro campeonato internacional no ano que vem. É hora de dar chance desses meninos jogarem e aparecerem. Eles só vão ser descobertos se o América deixar eles aparecerem, se eles ficarem no banco ou nem serem relacionados, como tem sido ultimamente. O América vai perder esses caras igual vai perder o Zé Ricardo, depois de ter investido dinheiro, formado, e vai soltar no mercado com passe livre aí. Os caras vão escolher onde é que vão querer jogar, onde eles podem jogar, onde desejam que eles vão jogar. Então isso é uma preocupação que o América deveria ter, inclusive com a sua comissão técnica, né? E já que o América tem dívida, uma forma de amenizar as dívidas é justamente a venda de jogadores. É uma renda, né? Uma receita, né? Uma forma de receita que até hoje no Super Esportes, quando o Samuel Rezende, até parabenizei pela reportagem, quando a gente tem que elogiar, ele vai ali separando o que gera receita para o América hoje e perspectiva de receita futura. Não vou lembrar de cabeça, mas tem um percentual ali que o América coloca como venda e transação de jogadores. E eu lembro quando eu vi, eu falei, puxa, só isso? Então a gente precisa um lado meio capitalista, já que a gente fala muito de SAF, a gente tem que explorar melhor as nossas joias, caso elas existam, a nossa matéria-prima, já que é investido, e eu tenho certeza que é investido muito dinheiro nas categorias de base, a gente precisa ganhar dinheiro com os jogadores, né? Gerar receita para futuras transações para aliviar o caixa. Essa conversa é uma conversa que eu acho que não sei se é um programa só, César, já está aí no final do podcast. Talvez valha a pena uma outra discussão e ouvir a opinião das pessoas. Não sei. Com certeza. Bom, nós vamos terminando o nosso podcast de hoje, convidando a todos a se inscreverem no YouTube, a nos acompanhar pelas redes sociais. Tem o blog Tecas Web, tem os perfis no Instagram e no Twitter do Marcão do Tecas Web.
E na próxima semana a gente volta debatendo outro assunto. E se você quiser que a gente fale sobre ele, sugerir através das redes sociais, pelo YouTube, etc. A gente vai falar aqui, tá certo? Um abraço a todos, um abraço, Marcão. Abraço, pessoal, abraço do César Decas Web. Compartilhem os Santos Americanos, que a gente tem dado sorte aí desde da criação dos Santos Americanos. Beleza? Aquele abraço! Santos Americanos.